sejam bem-vindos a esse bate-papo que começa agora no estúdio da Rádio ABC 103.3. Hoje com o time da Like, recebendo convidadas muito especiais que estão aqui para falar sobre maternidade. Eu sou a Lua Rodrigues, editora da Like Magazine, e vou conduzir esse bate-papo super gostoso para falar das delícias e também das dores de ser mãe. Vou começar apresentando então as nossas convidadas. Começo com a Daiane Aguiar. A Daiane é jornalista, faz parte do time da Like. Ela vai me ajudar aqui a conduzir, então, as perguntas, a conversar com vocês. Fernanda. Boa tarde. A Fernanda Miller Farias tem 35 anos, é empresária, mãe do Guilherme, o Gui, de 2 anos e 8 meses. A Martina Staldi do Amaral, 35 anos, empresária e influenciadora digital, mãe do Noah, de 12 anos, da Eva, de 1 ano e 2 meses, e do Kai, de 20 dias, gente. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. E a Thaís Rorato, 40 anos, empresária, mãe do Mateu, 3 anos, e da Pietro, de 10 meses. Olá, boa tarde. Bem-vinda, gurias. Pra gente é um prazer, né? Um privilégio que vocês terem aceito o nosso convite, estarem aqui, pra gente poder compartilhar um pouquinho das histórias de cada uma, das particularidades de vocês. E a ideia dessa conversa é também acolher outras mães e inspirar outras mães também, né? Agora, em maio, que a gente tá aí perto dessa data, né? A gente sempre fala de maternidade na Like, mas em maio a gente dá uma ênfase maior. Então, a ideia é que quem tá nos assistindo possa se identificar também, né? Possa, olha, eu também penso assim, enfim, se sentir um pouco mais acolhida, né? Eu também sou mãe, tenho uma menina de 4 anos, a Helena. Então, a Daiane, ainda a gente tava brincando, ela é o nosso bebê aqui, né? Tem 28 anos, ainda não é. Não sou mãe, mas pretendo. Pretende ser, enfim, e também tem toda a vivência de filha e a questão de uma proximidade muito grande com a mãe dela também. Então, acho que nosso bate-papo vai ser muito legal. E para além da maternidade como um todo, hoje a gente quer falar também sobre a maternidade atípica, né? Esse nome que talvez quem está ouvindo em casa não conheça direito, né? Mas na prática significa mães com filhos que têm um desenvolvimento fora do esperado, do típico, do padrão, enfim. Resumindo, mas as meninas vão contar um pouquinho mais. Eu vou pedir para cada uma, vou ir nomeando assim, compartilhar um pouco das suas vivências. Depois a gente tem várias perguntas específicas para cada uma. Fiquem à vontade para interagir, para compartilhar. É um bate-papo mesmo, né? Então, vou começar com a Fernanda. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente como tem sido essa tua jornada desde o nascimento do Gui. De uma maneira, assim, não conta tudo, vamos deixar um pouquinho, spoiler, né, pra gente ir conversando. Porque a gente já estava antes dos bastidores conversando, né? Mulherada reunida, falando um pouquinho sobre as vivências. Então, conta pra gente. Uma mãe de pandemia, né? Descobriu, a Thaís também, né? Descobriu a gravidez ali em 2020, que foi um ano já complicado para todo mundo. E aí, com a gestação, como foi? Então, primeiro queria agradecer o convite. Pra mim é uma honra, imagino que para as gurias também, a gente ter esse espaço para falar mais sobre isso, né? Que eu acho que é um tema que a gente precisa cada vez mais falar sobre. Então, eu estava até contando aqui para as meninas, eu tive uma gestação super tranquila, né? Eu tive gravidez na pandemia, mas foi uma gravidez ótima, durante todos os exames não apareceu nada, né? Estava repetindo o passo, a gente fez 10 ecos e nenhuma delas apareceu nada. Eu descobri o diagnóstico do Gui no dia do parto, né, no dia que ele nasceu. E a gente não teve como se preparar para isso, né? A notícia ela veio assim, né? A gente estava ali na cesárea, meu marido sumiu, meu filho sumiu, eu não sabia se era normal ou não, meu primeiro filho, né? Eu pensei, gente, alguma coisa não está muito bem, mas talvez seja assim, eu que não saiba. E aí eu saí da sala de parto, estava um monte de médico, assim, eu lembro que estava todo mundo, meu marido branco, os médicos todos com umas caras, assim, eu pensei, gente, na hora eu pensei, o pior aconteceu, alguma coisa aconteceu, eu não fazia ideia do que era. Vou te interromper, tá? Pode te interromper. Mas foi alguma coisa física que eles perceberam ou teve alguma alteração na hora do nascimento? E aí foi o médico, quando a gente entrou numa salinha, assim, o pediatra, que eu mal conhecia, assim, uma vez tinha ido lá nele. Eles viram na hora que o Apgar dele foi 9, e aí quando foram medir a cabecinha dele, viram que era menor que o normal, que ele precisa ser pelo menos 32 centímetros, e ela tinha 29. E aí, como não sabiam o que isso podiam representar, como eu não tinha nenhum diagnóstico durante, né, a gestação, não sabia se ele tinha alguma coisa respiratória, se ele tinha crise convulsiva, se podia dar alguma coisa, levaram ele direto para UTI.
E aí, o diagnóstico dele é microcefalia. E aí, ele ficou na UTI para ver se tinha mais alguma coisa, se a gente conseguia descobrir qual era, por que tinha sido, da onde que tinha vindo aquilo tudo, né? E até por precaução, a gente ficou uma semana na UTI, né? Ele nasceu numa sexta, a gente saiu na outra sexta. E lá eu saí sem também nenhuma resposta. A gente fez alguns exames, os mais básicos, assim, quando eu estava no hospital. E ele não tinha... A gente fez eco na cabeça, assim, né? Eletro e tal. Não apresentou ainda também nada, nem de crise convulsiva. Viram só que o cérebro dele, ao invés... Ele tinha uma lisencefalia, além da microcefalia, né? Um cérebro, quando ele é mais liso, ele não tem todas as voltinhas, ele é mais liso. Algumas partes mais lisas, outras não. E aí foi para casa entender, né? O médico me deu alta, a gente foi para casa e agora o que eu faço com tudo isso, né? Então foi... Sem contar o puerpério, né? Então, né? Eu nem... Hoje, quando falo de puerpério, eu penso, olha, um próximo talvez seja fácil. A gente nem tem tempo para pensar nisso, né? Eu com 15 dias... O meu tá com 20? Tu tá no puerpério. Eu tô, gente. Tô aqui, plena, dando entrevista. Tô aqui, maravilhosa. E aí, com 15 dias, já tava levando meu filho na fisioterapia, já tava levando em mais médico, tentando descobrir o que tinha acontecido, se eu tinha tido alguma coisa durante a gestação, se tinha sido genético, o que tinha sido. Fui descobrir 6 meses depois do que tinha acontecido, que realmente tinha sido genético, não tinha nenhuma causa. Eu fui até o último exame, assim, se não tivesse nesse último uma causa, não saberia... Só tinha acontecido, mas aí no fim a gente descobriu sim que foi genético. E aí, vai fazer 3 anos, né? Eu já passei por todas as fases que pode imaginar. Assim, a primeira, com certeza, falei para as gurias que eu demorei. E é difícil para a mãe, para a gente admitir e se colocar nesse lugar de que, para mim, eu demorei praticamente 1 ano para aceitar realmente o que tinha acontecido. Que é um mundo novo, né? A gente se pergunta por quê. A gente, né, a gente criou uma expectativa na nossa cabeça de como seria. E foi completamente diferente. Mas hoje, né, eu vou sempre falar isso, bater nessa tecla que foi a melhor coisa que com certeza aconteceu na minha vida, exatamente do jeito que foi. O Gui é uma criança muito, muito especial e tudo que aconteceu na minha vida em 3 anos para cá jamais teria acontecido se isso não tivesse acontecido. Né? Todo o meu trabalho fui para um lugar onde eu não iria, me desafiei a fazer coisas diferentes, falo de outras coisas, me aproximei de Deus, de Jesus, coisas que jamais teria feito se o Gui não tivesse. Então, se tornou uma empreendedora saí, pedi demissão no meio do caminho, cuidei de Big Brother, fiz assim tudo que você pode imaginar. E hoje realmente estou encontrando, e só para finalizar, que era só um spoiler, e a gente começa a falar aqui assim um pouco. Eu tenho certeza que hoje a minha missão, minha e do meu marido, né, é a gente acolher esses pais e mães que descobrem filhos especiais e eles não achem que a vida acabou ou que vai ser triste, que vai ser infeliz, e bem pelo contrário. Né? Eu já tive, pouco tempo atrás, uns amigos que estavam nessa, talvez teriam filhos especiais, eles falaram, tudo bem se eu tiver, porque eu vejo a Fê e o Vini e vejo que tá tudo bem e que a vida pode ser muito mais feliz, mesmo com todas as adversidades que a gente sabe que tem. Eu não gosto de romantizar, não é 100% fácil, eu também tenho meus altos e baixos, mas é incrível. É um mundo maravilhoso e essas crianças são... Não tem nem como explicar, assim, esse mundo é muito maravilhoso. Obrigada, Fê. Depois a gente vai falar um pouco mais, né, sobre enfim, essa tua missão mesmo, porque a ideia até meio que partiu, assim, numa conversa nossa com a Fê, né, de trazer esse tema aqui e de convidar outras mulheres e de expor isso, né, as histórias de vocês vão estar também na Like Magazine de maio, então, além desse vídeo aqui, as pessoas vão poder conhecer um pouquinho, ver as fotinhos também dos filhos de vocês e conhecer a história, então não fica só nesse vídeo, a gente vai levar esse tema também adiante. Conversar um pouquinho com a Martina, então. A Martina também tem uma super história com a maternidade, né? Sobre todos os lados. Ela é mãe do Noah, que é quase um adolescente, né? 12 anos. Tem uma baby de 1 ano e um outro de 20 dias. Então, tá passando por diversas fases, né? Da maternidade, diversos períodos, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho como tem sido a maternidade para ti. Bom, então vamos lá. Minha história é bem longa, né? Não vai dar pra gente falar tudo aqui hoje. Mas eu acho que eu fui uma das primeiras mães, assim, que iniciou abertamente o mundo da inclusão, assim, de falar. Eu não conhecia outras mães de autistas, né? Porque meu filho é autista. Tive o diagnóstico dele porque desde muito bebê eu percebi que tinha algo errado. Mas a família, os amigos e as pessoas diziam que eu estava louca. Que, imagina, cada bebê tem seu tempo, né? E aí eu fiquei naquela de cada bebê tem seu tempo, mas eu limitei, assim, dei um período para ele começar a desenvolver. E não aconteceu. E eu fui atrás sozinha, tive o diagnóstico dele.
A escola onde ele estava não ajudava em nada, excluía ele. Então, nessa fase, assim, vamos colocar aí 10 anos atrás, as escolas não queriam ter este trabalho de inclusão, né? Ninguém queria e vou falar uma palavra assim bem chocante, assim, mas realista, que era aquele estorvo, porque ele precisava de um auxiliar, ele precisava de um olhar, ele precisava de que os pais dos colegas tivessem esse olhar. E a realidade, assim, que eu vivi foi que os pais não queriam ele perto dos filhos deles, né? A gente chegou a ter relato, assim, a auxiliar dele na época que me contou, porque eu jamais ficaria sabendo, que, por favor, não deixa o Antônio perto do Noah, porque eu não quero que o Antônio fique igual ao Noah. E ela era uma professora, ela continua sendo uma professora hoje. E que pena pro Antônio, né? Porque quem sabe o Antônio não tem a sorte e o olhar de mundo que o Noah tem. Então, assim, hoje eu acredito que a gente consiga falar de inclusão com outro olhar, sabe? Com outro abraço. A gente chegava a ser empurrado na fila do mercado, a gente usava a fila preferencial. Até hoje, agora faz, acho que um mês atrás, meu marido foi e uma senhora disse, olha, aqui, tu não tá vendo que aqui é o caixa preferencial. E aí, agora, graças a Deus, a gente tem o símbolo do autismo, né? E ele, meu marido, hoje, com muita resistência, ele consegue dizer, olha, o meu filho também é merecedor dessa vaga, tá ali o símbolo, né? Sim, porque à primeira vista pode ser invisível, né? Tu olha pra ele, enfim, né? Tu não sabe, enfim, que é diferente da questão física, né? Mas se tu der um olhar de 2 segundos, tu consegue ver que o Noah tem estereotipia, que ele tem um andar diferente, que ele é diferente, né? Por mais que a gente lute pra ele tentar caminhar melhor, falar melhor, se posicionar melhor, ele é diferente. Então, assim, 2 segundos de uma pessoa que ela perder aquele tempo olhando, ela consegue ver, né? Sim. Então, assim... E hoje a gente tem um mês, a gente tá, né? Abril foi um mês também de conscientização, né? A gente vê o mês azul, que se tem uma tentativa cada vez maior, né, de inclusão e de falar sobre isso. E a gente percebe também o diagnóstico de autismo em adultos, né? Às vezes a pessoa passa a vida, ou muitos anos, sem saber que ela tem um diagnóstico de autismo, enfim, em diferentes graus, em diferentes espectros, e se descobre também depois autista, né? E conta pra gente um pouco mais sobre, além do Noah, né? O Noah foi teu primeiro filho, guriazinha, né? E com tudo isso que a gente falou, né? Numa época em que não se falava tanto sobre isso, e que bom que nós mães somos assim, porque a gente sabe quando tem alguma coisa, né? A gente Por mais que alguém fale que não, sabe, né? a gente tem essa intuição, enfim, que bom que tu, né, conseguiu e levou o Noah. E aí depois como que foram os outros filhos? Aí demoramos, né? Esperamos o Noah ter condição de vivenciar isso, de ter outros irmãos, porque realmente muda tudo, né? Quem tem o segundo filho sabe que, assim, aquela calmaria, aquela tranquilidade de curtir o seu filho, acaba. Aí, então, a gente fez fertilização, né? Porque o meu marido, depois do Noah, fez vasectomia. Eu já tenho outros 2 enteados adultos. Então, o meu marido decidiu fazer vasectomia. Chegou em casa chorando, arrependido. Então, passamos por todo o processo de fertilização. Tivemos as gêmeas. Então, engravidei de 2 meninas. A gravidez foi perfeita. Eu não tive um único problema. Fiz todos, ecografia, diagnóstico, fiz o NIPT, fiz todos os exames de gravidez, deu tudo certo também. E no nascimento das nossas filhas, enfim, a gente foi pro quarto, tudo bem. E a gente teve a Donatella, e a Donatella também começou com algumas questões ali de respiração no quarto, e a gente também foi pra UTI. Quando tu começou a falar de UTI, agora meu coração já partiu, porque é muito triste quando tu vai pra uma UTI, e quando tu não descobre o que teu filho tem. E, assim, mais do que nunca, eu sempre fui muito preparada com a questão da inclusão. Então, assim, naquele momento, tivesse o que ela tivesse. Eu queria a minha filha comigo, e como eu gostaria que ela tivesse aqui até hoje, com qualquer diagnóstico. Mas chegou um período dentro da UTI, de tanto, acho que, ver ela ser picada e maltratada, assim. E eu, mãe, maltratada ao mesmo tempo. Ai, vamos respirar. Que eu disse pra Deus que eu não queria ela sofrendo aqui. Então, assim, porque eu acho que o amor não é apego. Antes do apego, a gente precisa amar. E a gente nunca vai querer ver um filho sofrer. Com certeza. E eu conversei muito com meu marido, assim, naquela última semana ali.
Eu disse pra ele, olha, eu não quero ela sofrendo, porque a Eva vai estar correndo, brincando, e se não for da vontade de Deus, ela tá bem, então que Deus decida o que é melhor pra ela. E logo E ela... ela ficou quanto tempo, vocês ficaram com ela na UTI? 20 dias. E aí, na noite de sexta pro sábado, ela teve uma convulsão. Ela teria que ficar com uma medicação até domingo. Uma médica simplesmente chegou no sábado e diminuiu bruscamente, assim, a medicação dela. A gente até hoje não entende o porquê, né? A Acho gente que essa coisa de médicos é um mundo à parte, assim. Eu também me deparei com tantas eu tenho tantas muitas histórias, assim, de... coisas ruins, assim, que eu passei com ela, né? infelizmente, Que também. até hoje a gente se pergunta, ela faleceu porque Deus quis ou porque os médicos decidiram que ela estava ali ocupando um espaço que não estava definido, assim, o que era, né? Eles não conseguiam encontrar um diagnóstico para ela de jeito nenhum, fizeram tudo. A gente fez todos os exames todos os dias, de coração, cérebro, sangue, tudo, gente. E não encontraram nada. E eles diziam assim pra nós, quando saiu o exame cariótipo, ia sair com 27 dias, a gente vai saber o que ela tem. Porque eles batiam na tecla que ela tinha um diagnóstico de síndrome. Ela já tinha falecido, o hospital nos ligou pra dizer que o cariótipo não tinha nada. Que ela era perfeita. E ela, pra nós, ela não tinha nada mesmo. Então, a gente perdeu a Donatella, infelizmente, com 21 dias. E a gente precisou ir pra casa com uma filha. Só que com todo o planejamento de história de 2 filhas. E é muito triste porque a gente queria muita coisa, né, na gravidez. A gente quer já planejar Assim como a Fernanda relatou, o toda a casamento expectativa, deles, né? Tipo, agora eu olho pro Kai e eu olho pra Eva e eu digo, tá, filho, tu vai ter que ser assim, assim, assado quando for lá adulto. Então a gente quer, tipo, programar. E a gente não programa nada. Não tem A nenhum gente não controle. programa nada, né? Até porque eu jamais imaginei, hoje com 35 anos, eu estar com 2 bebês em casa. Meu marido com quase 50 anos e eu com 35. Então, se nos contassem isso, a gente não ia acreditar. De jeito nenhum. Enfim, tivemos a Eva. Eva é 100% maravilhosa. Ela é a luz da nossa vida. Graças a Deus, ela, assim, todos os dias ela foi a nossa esperança, assim. Porque foi muito, muito doloroso e é até hoje. Acho que ninguém consegue A perda dimensionar de um o que é filho. a perda de um filho. E assim, nem vou falar de momentos da perda. Vou falar, assim, da falta que ela nos faz mesmo. Sim. Eternamente a Eva vai estar fazendo aniversário e eu vou pensar, né? A Donatella também faria. Sim. A Eva tá casando. A Donatella também poderia estar casando, né? Fato de ser gêmeas ainda, eu acho que dificulta muito mais, assim, a nossa dor. Enfim, quando a Eva fez 6 meses, a gente teve o Kai. Engravidamos do Kai. Então, mais uma loucura, uma gestação com um bebê, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas eu vivi, assim, uma gestação com muito medo, né? Não posso dizer que eu não tive medo. Eu tinha confiança em Deus. Eu ia te perguntar, primeiro pelo diagnóstico, né? O primeiro diagnóstico de autismo. Daí, quando tu já vai ter o segundo filho, queira ou não, tu deve pensar, né? Se vai acontecer ou não. Aí teve a questão, né, da Donatella. E aí vem o terceiro. Como que lida com isso, né? Como Deus. que é o mix Muita de coragem sentimentos, de estar gerando uma vida, né? E pensando. A gente sempre fica, e se, né? O e se. Só que a gente fez tudo na gravidez das meninas, né? E a Eva deu tudo certo. E a Donatella, infelizmente, deu tudo errado. Porque a gente não ter um filho com a gente é porque deu tudo errado. E aí eu vou me apegar e vou pensar que deu tudo errado ou que deu tudo certo. E aí eu acreditei em Deus e que ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Graças a Deus. Mão no controle, né? Não adianta. Não. Eu acho que eu acabei nem comentando, desculpa falar rapidinho, só para não Claro, perder o gancho do medo da gestação, uma nova, depois de a gente ter um filho especial. Eu engravidei ano passado, ali em agosto, se eu não me engano. Tá no aniversário do Gui, a gente acabou contando, porque eu falei da outra vez, eu segurei tanto, né? Eu falei, agora que eu engravidei de novo, eu vou contar, vou abrir mão do controle, seja o que Deus quiser, eu vou contar. Aproveitei o aniversário do Gui, contei, e acho que eu tava com 7 semanas, eu tive um sangramento, e aí eu acabei perdendo. E eu também tava nessa, né, e aí, o que eu faço, né? Como é que vai ser? E se? Eu fui muito controladora na gestação do Gui, assim. Eu sempre falo que, por algum motivo, a gente sempre sabe que, apesar de a gente não acreditar, eu sempre tive um certo medo de ter um filho especial, né? Assim, aquela coisa que todo mundo, no fim, tem. A gente acaba não falando muito sobre isso, porque a gente também não conhece esse mundo. Então, para nós, é meio desesperador, que eu acho que hoje faz parte da minha missão tirar esse medo das pessoas. Mas eu era muito controladora. O que eu ia comer? O que eu não ia? Não chegava pra tudo eu achava que não podia, né? Eu passei minha gestação inteira, assim, me ofereciam. Ai, não, isso eu não posso,
não fiz nada de errado. E aí eu pensei, não, nessa gravidez eu vou tentar soltar, mas a gente não consegue ainda soltar. Então, acho que até esse processo de não ter dado certo e eu não ter, né, a gravidez não ter evoluído, talvez ainda não estava pronta para uma nova. Porque eu acho que a gente tem um tempo de cura das coisas, né? Então, hoje eu já estou completamente diferente de um ano atrás, então eu realmente é o confiar em Deus, né? E aí a gente realmente não tem o controle de nada, é só o que... E o que, né, tu falou de dar errado, de dar certo, a gente sempre vai pensar que é horrível e não tem como mensurar, né? Pra mim, eu também perdi um filho, apesar de ele ter 7 semanas, não saber nem ser menino, ser menino. Mas é a perda de um filho e a gente só, nessas horas, só realmente confiar em Deus, que era exatamente assim que tinha que acontecer. É isso, a gente tem que pensar sempre que vai dar certo, né? Com certeza. Vamos agora. E tem situações que não adianta a gente buscar a resposta, né? A resposta está em Deus, não adianta. Não adianta. O mundo precisa mudar, né? E nós estamos aqui para isso. Para trazer eles aqui. Eu penso muito nessa questão de que não é que deu errado. Deu certo, sempre deu certo. É porque era para ser assim, né? Eu acho que isso torna as situações um pouco mais leves para a gente aceitar, né? Determinadas situações. Então, era para ser assim. Aproveitar então, Thaís, agora chegou o teu momento. A gente, né, se empolga conversando. A Thaís, ela também é uma mãe que o filho nasceu durante a pandemia, né? O Mateu. E há 10 meses chegou a Pietra, né? Então, é mãe de 2, os 2 muito planejados, desejados, assim como todos. E assim como a Fernanda, tu descobriu a questão da Pietra apenas no parto, né? Quando a Pietra nasceu com síndrome de Down. Então, partilha então conosco um pouquinho da tua história. Eu também quero agradecer o convite, né? Muito obrigada. Eu acho que é super bacana a gente estar aqui compartilhando experiências e trazendo para as pessoas também um pouquinho da nossa vivência, né? Então, o Mateu, hoje já com 3 anos, né? Já tá um meninão correndo por aí. E aí veio a Pietra. Também super desejada, planejada, que nem tu falou. E fizemos todo o pré-natal, todos os exames, tudo super bem. A Pietra nasceu com 38 semanas e 5 dias. Então, até a gente acabou fazendo eu brinco que a Pietra tudo foi uma surpresa, né? Porque todas as ecos que a gente fazia, nenhuma ela estava de frente, sempre de costas. Então, a gente começa a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente vai sentindo isso. A gente, o lado mãe, vai sentindo. Eu saía das ecos com uma pontinha de dúvida. Não, tá tudo bem, mas tem alguma coisa errada. Tanto que quando fechou as 38 semanas, a gente estava com a cesárea marcada para a semana seguinte ainda, que ia fechar 39 semanas. E aí eu, por conta, fui fazer uma eco. Vou fazer uma eco para ver como é que ela tá, peso, medida. E daí nessa eco o médico disse, olha, Thaís, teu líquido amniótico está muito baixo. Eu acho que essa criança precisa nascer hoje. Tá bom, então vamos lá, né? Apenas. Encaminhei para a minha obstetra e a minha obstetra disse, olha, é agora, jejum a partir de agora. E vamos pro hospital, vamos lá, né? Já estava com a malinha meio pronta, então, e fomos pro hospital. E aí, é um parto de emergência, né? Aí a gente não tinha quarto, foi uma confusão, ficamos um tempão na sala de recuperação. Mas quando a Pietra nasceu, o meu marido, o Bruno, logo viu. Eu lembro direitinho, o Bruno aqui, na minha cabeça, né? E aí o Bruno perguntou pro pediatra o que ela tem nas orelhinhas. Porque normalmente a criança com Down, ela tem a orelhinha um pouquinho mais saliente, né? E isso é uma coisa que sempre chamou a atenção do Bruno. Quando a gente via em outras crianças, né? Mas a gente tá ali, né? Com a barriga aberta e tal, tá? Coisa do Bruno. Aí quando o pediatra chamou ele para cortar o cordão, ele passou mal. O Bruno passou mal e... Ué, que estranho, né? Porque não é o primeiro, já é o segundo, né? Aí o Bruno teve que sentar no chão, sentou no chão e tal, porque ele já logo percebeu. Sem saber o que está acontecendo, né? Não, eu não sabia nada. Né? Eu não sabia nada, mas ele já tinha percebido. Aí tá, melhorou, daí foram pro berçário e eu ali, né? Depois vai pra sala de recuperação. Eu fiquei na sala de recuperação, eu acho que sei lá, umas 2, 3 horas sozinha também, não aparecia ninguém. Sem ninguém? Sem ninguém. Eu sozinha na Mas sala eu acho que eu ia enlouquecer, eu ia levantar. Imóvel, né? Eu não senti minhas pernas, pelo menos. Não tava na sala, eu lembro que eu não tava sabendo as notícias. Não sei se deu tanto tempo, porque agora não lembro, não tenho noção mas de horário. Agora já tô sentindo. Mas era um tempo infinito. Era um tempo infinito, não passava nunca. Cada minuto, imagina. Angústia, é.
E aí passou muito tempo e de repente eu lembro, tem a imagem até hoje na minha cabeça. O pediatra entrando por um lado e o Bruno entrando pelo outro com a Pietra no colo, e ele chorava e sacudia. Chorava e sacudia. E chorava. Eu digo, pronto. Deus o livre. Mas eu pensei assim, foi a óbito. Pensei, primeira coisa que passou na minha cabeça. Aquilo me deu uma coisa assim, daí o Bruno disse, a nossa filha é especial. Eu digo, como assim? Aí ele botou assim do meu lado e eu logo vi também. A gente percebe pelos olhinhos, né? A fisionomia é diferente. Gente, aquilo deu uma sensação assim, ó. Eu brinco que a maternidade é uma montanha-russa, né? Normalmente é uma montanha-russa. Agora, a da Pietra foi uma montanha-russa com muitos loopings. Porque da cabeça da gente dá muitas voltas. Muitas voltas. Tu não sabe foi o que assim, fazer. caiu o chão, assim, Caiu o sabe? chão. Eu não sabia mais quem eu era, o que eu tava fazendo, onde eu tava. Não, e tipo assim, tu veio aqui, não foi isso que eu vim parir aqui, né? Não foi isso que eu vim buscar. Deus que perdoe a gente hoje por estar falando isso, mas é a sensação que a gente tem no momento, né? Vamos embora que não é isso. E daí tu olha para aquele anjinho ali, te dá aquela sensação assim que, não, ela precisa de mim, né? Ela precisa de mim e vamos lá. E vamos lá. E demorou. Eu acho que eu não levei tanto tempo que nem tu, Fê. Mas, no mínimo, uns 30 dias eu levei, assim, pra aceitar, pra digerir a informação. As pessoas perguntavam, Thaís, por que tu não posta nada? Não tô no meu momento ainda. E aí, quando ela fez 30 dias, eu lembro que eu postei a primeira foto com ela. Postei com um mês também. 30 dias. E, enfim, hoje a gente olha, assim, é incrível. É incrível. É um amor que não tem explicação. Eu digo assim, a gente tem o Mateu e tem a Pietra. Não que a gente ame mais um ou outro, não, de forma alguma. Nunca vai ser igual. Nunca. Eu posso dizer também. Mas é um amor diferente. É um amor genuíno. É um amor... É algo muito especial. Muito especial. Muito especial. Eu brinco, a gente esmaga os dois. Eu esmago o Mateu, eu esmago a Pietra. E o Mateu adora. O Mateu diz, mamãe me esmaga. Adora. E a Pietra também, a gente pega e esmaga ela delira. Ela delira. Que amor. Ela acha o máximo. Então, assim, são situações, são momentos, mas eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acho que nesses momentos é o único lugar, assim, que a gente se apega é em Deus. E como tem sido com ele, com o Mateu? Porque ele tem 3 anos, mas acredito que vocês já, de alguma maneira, trabalham isso, enfim, Sim. nele, né? Para que ele também possa estar sempre com a irmã dele e ajudar ela e incluí-la. Ama, E entender, né? E a entender, diferença. sabe que no começo, que nem eu estava falando para a Fê antes, no começo ele também teve dificuldade para aceitar. Porque a criança, ela é uma esponjinha, né? Então, tudo aquele sentimento que a gente trouxe do hospital, que é aquele processo de aceitação, o Mateu também teve. Porque ele sentiu que alguma coisa estava errada, né? Além de estar chegando alguém que está tirando o espacinho dele, tem alguma coisa errada ali no meio, naquele meio todo, né? De uma Naquele criança contexto. que está precisando de muita atenção. Exato. O Mateu fez greve de fome. O Mateu desencadeou asma. Tossia pra caramba. Tossia. Chegava Tudo botar emocional, pra fora. né? Tudo emocional. Tudo emocional. Com 30 dias, a Pietra teve a primeira internação. Internou com bronquiolite e pneumonia. A gente ficou 9 dias internados, daí não precisamos de UTI, mas ficamos no hospital 9 dias. Que foi o primeiro choque, assim. Mas eu digo que algumas coisas acontecem pra gente também conseguir se recuperar, né? Então, foi um momento em que a gente conseguiu dar um pouquinho mais de atenção pro Mateu também. E pra gente, eu brinco que foi um momento em que a Pietra precisava reentrar pra nossa família. De uma outra forma. Então, quando a gente fez a segunda saída dela do hospital para casa, ela foi recebida com uma festa em casa. Então, a gente fez bolo, fez balão, a gente envolveu o Mateu nisso, foi diferente. Foi muito diferente. E agora, esse ano, a Pietra internou de novo. A gente foi para UTI, daí ficamos 18 dias na UTI, com pneumonia e bronquiolite. Aí, no meio do caminho, pegou mais uma bactéria. Mas, diferente da Martina, a gente foi super bem atendidos no hospital, muito bem acolhidos, a equipe médica foi sensacional, os amigos também, todo mundo, então foi uma experiência traumática, mas a gente teve bastante assessoria, né? Enfim, hoje o Mateu e a Pietra são incríveis,
O Matheus chega da escola, vai logo lá, amassa ela, dá beijo nela, ela fica esperando, e ele anda e ela fica olhando, e ela vai atrás dos brinquedos dele. É incrível. Sabe que eu li muito na minha gestação também sobre, a gente estava falando sobre medos, né? E cada dia mais a síndrome de Down não está aparecendo, né? Não. E eu questionei muito isso em todas as ecografias que eu fiz. Não está aparecendo nem na primeira morfológica, Não, muito nada. menos na segunda. E ainda tem a ecocardio, né? Ecocardio, que que geralmente também- a síndrome de Down aparece ali, né? Na ecocardio ou qualquer outra probleminha ali de desenvolvimento. E não estão aparecendo, né? O Tu índice sabe, tá enorme. Sabe, Martina, que a gente, na morfológica, a gente fez a translucência nucal, tudo normal. O ossinho nasal, Apareceu. que também normalmente eles não têm, né? Apareceu. A ecocardio a gente fez, não apareceu nada. E a Pietra realmente não tem nada de nenhum problema cardíaco, né? Então, Não provavelmente apareceria não também. apareceria, né? Mas a gente tem vários casos, até 15 dias antes da Pietra nasceu mesmo o pediatra que me atende, fez também uma cesárea de um menino que também nasceu com síndrome de Down. E tu falou da Então- questão que ela não virava, né? Ah, Pra ah, frente na aham. ecografia. E a Donatella também não. É. Como é que pode? A Eva e a Donatella aqui. Eu acho que eu tenho uma foto de ecografia Ah. com a Donatella. E com a Eva eu tenho muitas, muitas, muitas. Então essa é uma questão que, Que eu também não tinha interessante. ouvido de Ah. outra mãe. Uhum. Pra ver como as coisas É, eu vão acho que tá. fechando, sabe? E de uma forma ou de outra, eu digo Depois é Deus, a gente vai né? vendo que teve várias coisinhas Deus. que talvez a gente pudesse ter. É. Que era um pouco diferente, mas como pra mim, pelo menos, que era o primeiro, pra mim tudo era normal, E tudo ele era apareceu novo. também nas Apareceu, ecografias normal. Eu normal. achava que ele não se mexia tanto, assim, né? A Donatella também não se mexia muito. Eu sentia, a ele Pietra batia. também não. ele- Não se mexia? Mas Não, eu se achava mexia diferente, assim, e ele tava, normalmente na Eco, ele tava sempre na mesma posição, sabe? Ele não ficava São revirando. fatores que Só que pra mim, É. na Eco, falava que incrível, olha isso aqui, olha ele, olha aqui. E eu vi o rostinho, tem vários dele de rostinho e tudo. E como era só realmente a cabecinha, se tu vê o Gui, tu não vê outra coisa, assim, não tem nada muito físico diferente. Ele nasceu com um pouquinho mais pra dentro, mas depois foi desenvolvendo e depois seguiu normal. Pra mim, depois Eu ficou amo o pensando, cabelo realmente dele. era diferente. Tem um cabelão. né? Ah, o cabelo- É a marca registrada, né? Esse dia eu tava desse tamanho, eu não queria cortar. Eu pensei, Jesus, daí que fui cortar, criei coragem, cortei o cabelo, tava na hora quase chorando. O barbeiro, meu marido tem uma barbearia, a gente tava lá conversando, começou a cortar quase, meu Deus, o que eu fui fazer? Aí agora eu olho as fotos e penso, meu Deus, que bom que eu cortei, coitada dessa criança, tava com o cabelo carequinho. A Thaís comentou antes sobre essa questão de ser tudo muito novo, né? De, enfim, ter uma expectativa diferente. E a Fê também falou sobre isso, né? Eu não sou mãe, né? Eu comentei com as gurias antes, eu não sou mãe, pretendo ser. E, em geral, o autocuidado é algo que a gente busca fundamentalmente, né? Enquanto pessoas, assim. E aí vocês, enquanto mães, mulheres e atípicas, né, com uma maternidade diferente, como vocês buscam se autocuidar, justamente para, enfim, equilibrar toda essa angústia, todo esse receio, né, de tentar fazer o melhor. Enfim, acho que essa pressão, como eu disse, eu não sou mãe, mas acho que existe muito essa pressão de tu sempre querer fazer o melhor, né? Eu vejo pela minha mãe, eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a do meio, e é uma confusão, assim, eu já não moro sozinha, eu já moro sozinha há bastante tempo, mas eu lembro, assim, que era uma confusão. E eu sempre busquei apoiá-la, assim, muito, né? Ela sempre brinca que eu ajudei a criar, principalmente o meu irmão mais novo, porque ele exigiu uma atenção maior, assim, da gente enquanto família. Mas e vocês, assim, não sei quem deseja começar, mas acho que é interessante. Né? Se fortalecer enquanto isso, mulher pra para se poder lidar com fortalecer, tudo, né? Posso falar? Todas podem falar. Eu tenho uma coisa muito certa, assim, pra mim, que se a gente não estiver bem, em primeiro lugar, a gente não consegue cuidar de ninguém. Nem da gente mesmo, do nosso filho, do nosso marido, da nossa casa, do nosso trabalho. E eu sempre tive uma coisa muito forte que o meu sonho era ser mãe. Eu sempre tinha certeza que esse era o meu propósito, assim, por algum motivo eu sempre busquei muito meu propósito. E hoje, engraçado que eu trabalho com isso. Tem uma empresa que a gente ajuda pessoas a buscarem seus propósitos. Mas eu demorei muito tempo até saber o meu. E eu sempre, hoje eu falo muito, né, que inclusive, se for olhar na minha bio, eu falo sobre equilibrar papéis, porque eu não acho que a gente é só uma coisa ou é só outra e a gente tem que escolher, né? Agora eu sou mãe, eu só posso ser mãe, eu não posso sair para trabalhar, meus sonhos eu vou deixar aqui na gaveta, não vou mais cuidar de mim, do meu corpo, né? Isso como se fosse alguma coisa fútil, alguma coisa errada. E eu bato muito nessa tecla, assim, e é a coisa que eu mais defendo hoje é realmente a gente ter as nossas prioridades.
e a gente saber quais são, né? Que a gente também acha que a gente não pode dar o conta de tudo, ele não existe, até porque não, né, que é o tudo para mim é diferente para Martina, que é diferente para Thaís. Então eu tenho muito claro quais são as minhas prioridades, assim, o que eu quero para minha vida. E eu sempre tive esse tempo, óbvio, né, desse um purpério que eu nem sei que foi um purpério, se não foi, né? Demorei ali mas ainda acho que eu passei bem, né? Tive umas ajudas, né? Terapia, enfim, né? Que eu nunca tinha feito na vida. Fiz naquela... Só chorava, abria a câmera e chorava do início ao fim. Coitada, a psicóloga só ficava me olhando. Terapia assim. ainda à distância, né? Era por conta da online. pandemia, né? Mas eu tenho muito claro, assim, eu acho que... E eu também foi o medo que eu tive quando eu recebi o diagnóstico. Eu lembro que eu tava numa salinha, assim, minúscula. Não tava eu, o médico, meu pai, minha mãe, aí deixaram entrar na hora do diagnóstico mesmo, assim, que foi 2 dias depois. Eu lembro que eu chorava e falava pro meu pai, eu quero continuar trabalhando. Eu quero continuar tendo minha vida, não vou mais poder sair de casa, vou ficar cuidando. E eu sei que algumas realidades de mãe são, assim, né? Eu tenho muito essa noção de que não é fácil para todo mundo. A gente tem que ter uma rede de apoio. A parte financeira é muito importante, as terapias são caras. Então, eu penso assim, a gente precisa, por vários motivos, né? Eu trabalhar, eu sair de casa, mas para mim não era uma opção, assim, não ficar... Só mãe também não é certo de se falar, né? Porque só mãe já é muita coisa, mas eu acho que tu ter, assim, tu continuar se cuidando, tu continuar na academia, se cuidar do teu corpo, do teu físico, tu cuidar do Se teu casamento, reconhecer, do teu né? marido, né? Que eu acho que é a base mais forte de tudo. Porque se aí tu começa a olhar o filho, aí tu, né? O relacionamento, o casamento acaba. Inclusive, meu marido tem um dado que ele leu na época, logo quando falaram que o Gui tinha, ele foi ler. Eu nunca li na internet, não tive coragem. Pouca vez que eu li foi péssimo, os pais abandonam as os pais crianças, abandonam né? as crianças. Era 80% os maridos abandonam Na pesquisa, quando a gente estava fazendo hoje, a gente falou sobre isso, assim, que normalmente, né, a mãe sempre fica, né, gente, a mãe é a mãe. Não... Mas um dado bem, bem grande mesmo, né, expressivo de que 80% dos pais não permanecem no É isso, relacionamento. E sabe que tem outro dado que é bem realista também, trocando ideias com as mães lá da Fevale, que é onde nós estuda, que muitos pais que não queriam aquela gestação, não queriam naquele momento aquele filho, são os pais que têm filhos de inclusão, de várias deficiências, assim. Eu tava falando com a prof também esses dias sobre isso, que lá muitos pais que não queriam mais outro filho, acabam tendo um filho especial, vamos usar essa palavra, né, que o povo ama usar, especial, para justamente valorizar o teu filho, a tua vida, a tua família, o pensar o propósito de vida, né? Melhorar como pessoa. Então, assim, as crianças, os diagnósticos, e agora tem muitos mais diagnósticos do que antigamente. Antigamente era síndrome de Down, o autismo era super novo. Gente, não tinha muito diagnóstico. Agora tu tem várias coisas a serem tratadas, assim. Às vezes pequenininhas, às vezes muito grandes. Então, tipo, o teu, né, Fê? A gente não vê muito diagnóstico. Sim, é isso. Eu lembro na época que tinha Zika vírus e coisa. Eu lembro daquilo na hora. Eu lembro exatamente na hora que ele falou assim: o Gui nasceu bem, mas no mas eu já não escutei mais nada, mas lembro daquilo. E eu já pensava, mas como não pode, sabe? Não tá certo. Nunca ouvi falar, não sabia o que isso significava. E por isso, pra mim, foi um medo tão grande, porque eu não queria ler, eu não queria saber, mas, ao mesmo tempo, tu tem que saber, porque tu tem que lidar com aquilo, né? E o meu medo gigante de perder ele, porque eu não fazia ideia do que ele nem tava comigo, né? Fiquei 12 horas até ter coragem de descer lá no UTI e ver o que estava acontecendo, e saber, e pegar ele. E por isso, não tem diagnóstico. Hoje, se fala assim, hoje, um monte de gente ainda me pergunta, né? Mas o que o Gui tem? Mas o que é? O que é isso? O que isso significa? E aí eu falo, é isso. E aí a gente, né, tem uma frase que eu sempre falo também, que diagnóstico não é destino, não gosto de... A gente tem que saber, para saber que tipo de terapia fazer, que tipo de remédio ele tem que tomar, tem que fazer, mas assim, não me apego e sigo a vida e Deus é que sabe. É isso aí. E Eu também. vocês, como lidam? Eu acabo não procurando muito também. Logo quando a Pietra nasceu, eu lembro que o Bruno olhava e me mandava reportagens e matérias, não me manda mais. Não me manda porque eu não quero saber, deixa acontecer. À medida que vai acontecendo, a gente vai buscando informação. A gente sabe o básico, assim, o que precisa ser feito, né? Agora, além disso, o que lá na frente pode ocasionar, deixa pra lá. É que a gente sofre muito, né? Muito. Eu sofro pensar, o que eu vou fazer com o Noah quando a escola acabar? Já é uma coisa assim, e vai chegar até também assim, pra né, vocês Martina? isso, o que fazer com eles? E quando a gente vier a faltar, né? Aí eu já fiz essa minha filharada. Eu já me organizei. Mas eu acho que a gente também não pode botar essa responsabilidade em cima deles, De né? jeito nenhum, mas é a realidade. Mas sim, Né? tomara Nós que vamos. seja, né?
Tomara que seja. Eu acho que a gente vai trabalhar os filhos para que sejam realmente uma família, unido, que se ajudem, enfim. Mas Tem um a mas, responsabilidade é nossa, né? Isso. Como nunca pais. sabe. Né? Eu não posso jogar em cima do Mateu a responsabilidade de ter que cuidar da Pietra. De forma alguma, né? Cada um vai ter a sua vida. Mas... Eu penso muito assim, o máximo que eu puder fazer agora. Na educação Sim. deles, no amor entre eles. preparar eles, né? Porque não adianta, eu vou antes deles. Né? Se Pela Deus, lógica, né? pela natural da lógica, vida. pelo curso natural da vida. Se Deus quiser, eu vou bem velhinha, né? Mas a gente espera isso da nossa família, né? Aliás, eu certeza. planto isso todos os dias, né? Para que eles não sejam os filhos que depois não vão ter apego. Mas a gente faz os filhos pro mundo e a gente não sabe qual o caminho que eles vão escolher. Eu morro de medo já hoje da Eva chegar e me dizer, vou morar fora do Brasil. Isso me tira o sono. Não, eu não fiz filho pra morar fora do Brasil, sabe? Tu vai ficar aqui. E não tem como que eu vou decidir isso, né? Pode ser que sim, que ela vai morar fora do Brasil, que ela tem a família fora do Brasil, e eu vou ficar Noah, o Caio, espero que fique, né? Mas a gente não sabe, mas eu acho que a gente planta já pra isso, né? Pra eles pelo menos terem uma base, um apoio, né? E com certeza, gente, o futuro vão existir muitas coisas ainda Eu vivo o dia de hoje, o Gui foi uma das coisas que ele me ensinou a viver o presente, né? A gente tá sempre acostumado a viver lá na frente, o que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos. Tenho minhas metas, né? Eu defendo muito a gente ter e acreditar e correr atrás, mas assim, é aquilo e soltar a mão no controle. Pode ser tão melhor do que eu tô imaginando, sabe? Eu acho que eu penso assim, tá, hoje o Gui, ele não faz um monte de coisa ainda. Mas quem me garante que ele não vai fazer? Quem disse que ele não vai poder, né? Eu fui no Gramado Summit semana passada, e uma das palestras mais incríveis que eu já vi na minha vida era a Maju, que é a primeira modelo com síndrome de Down. Sim. E capa da Vogue, desfilando em Milão e correndo o mundo. A família... Não me arrepio só de me lembrar. A família inteira lá, sabe? Era a mãe e as 2 irmãs. A mãe teve uma... Tu pensa, tu olha ela lá maravilhosa, tu pensa que teve uma vida... rica, pra ela é fácil. Morou no orfanato, foi adotada. Daí ela ela adotou uma menina negra, que estava lá no palco também. Ela teve uma outra que era a do meio, e por último ela teve a Maju. E aquilo ali virou a causa da vida delas. Todas elas trabalham. A Maju hoje tem, sei lá quantos milhões de seguidores, e todas trabalham pela causa. E é incrível tu escutar aquilo, porque virou realmente o objetivo de vida delas é quebrar esses preconceitos, nessa inclusão, falar mais sobre isso, sobre essa diversidade. Naturalizar, E né? ver as 3 em cima do palco foi assim, eu chorei do início ao fim, né? Eu cheguei naquele negócio, quando eu cheguei, eles estavam falando sobre, a mãe estava falando sobre as terapias, do quanto é caro, do quanto ela queria, ela também demorou muito tempo até, não aceitar, mas até ela colocou um pré-julgamento na filha que não falava, né? Ela falou, achava que minha filha não falava, porque eu julguei como todos falam no tempo normal, mas ela já falava, ela sempre falou com os olhos, é o que eu falo do Gui, assim, eu entendo o que ele me disse. É só tu prestar um pouco mais de atenção, eles falam de formas diferentes. Até que com 10 anos a Maju ficou internada em coma, ela quase perdeu, e depois dali ela também virou uma chave, e a Maju falou, eu quero ser modelo. E aí ela foi lá, foi nas agências, teve que quebrar preconceito, foi a primeira e hoje está lá, né? Então, assim, virou realmente a causa da família. Então, é tão incrível ver aquele amor, assim, e todo mundo chorando. Foi muito, muito maravilhoso. Então, acho que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? A gente pode ser que um médico falou que o Gui não faria um monte de coisa, hoje ele já está fazendo, então, assim... Quando eu tive o diagnóstico no olho, ele falou assim, olha, pode ser que teu filho nunca amarre o sapato, pode ser que teu filho nunca fale, pode ser que teu filho nunca te reconheça como mãe, nunca tenha amor por ti. Os médicos fazem assim também, né? É. E tu que lute com essa Sozinha. informação. É direto na veia. Sozinha Sem não anestesia. tinha, como eu falei pra vocês, não tinha autismo, não se falava disso. E hoje o Noah fala, ele entende inglês, ele tem uma inteligência, assim, ele presta atenção nas coisas, ele faz coisas que a gente não sabe fazer. Então, ele nos ensina a fazer coisas e da mesma forma que a gente também vai sempre tentar ensinar ele também. Então, é uma troca. É uma troca. Muito, Eu aprendo não todos sei os dias com vocês, o Gui. mas cada conquista deles, É os de bizarro. vocês ainda são pequenininhos, mas vocês vão ver ao longo desse caminho como tu tem 2 filhos, né? Tu vai poder fazer essa comparação. O Mateu vai fazer uma super coisa, tu vai dizer parabéns, É bem filho. isso. Mas quando ela fizer algo deste tamanho, vai ser tão grandioso, porque a gente caminhou tanto para essa vitória. Tanto, assim, a gente falou 1000 vezes a mesma coisa, a gente foi em 1000 terapias.
A gente dormiu e acordou planejando aquilo, que quando ela fizer um passo, a família toda vai comemorar. Então, assim, vale realmente muito valorizar a pena. cada conquista, né? A gente sempre fala que a felicidade da vida tá nas pequenas Nas pequenas coisas. coisas. Só que, assim, a gente é difícil tu sentir É isso só de quem verdade. valoriza né? A as gente fala coisas. hoje, assim, ai, nossa, realmente, a felicidade tá nas pequenas coisas, mas tu sentir isso de verdade Eu nunca senti isso, a felicidade que eu sinto quando o Vini tá na terapia, ou eu tô lá e a gente se manda foto, o Gui fez isso, o Gui fez aquele outro. E para outras pessoas, eles pensam, mas ele nem fez nada, o que vocês estão vendo aí de diferente, sabe? É ele não ter crise, é ele não vomitar, é ele não, que o Gui tem, né, problema de refluxo e tal, hoje aconteceu que ele tá melhor. Mas qualquer coisinha é motivo da gente estar muito feliz. Então, assim, são alegrias que só sendo mãe, né, Eu de criança queria especial, que fazer tem que uma saber. pergunta mais, assim, talvez pesada, mas acho que a gente tem que falar sobre isso. E acho que a Martina, que já tem um filho que já tá com 12 anos, pode também falar, e vocês também, que é sobre a questão da pena, né? Nossa, Como realmente. assim, e acho que para quem tá assistindo a gente e que não tem um filho atípico, como que a pessoa pode não ficar, olhar, ai, coitado, ai, que pena, Não, gente, sabe? não façam Como, isso, por favor. sabe, como lidar com isso quando tu vê que a pessoa olha para ti e ela sente talvez pena, porque tu tá, né, porque tu tem um filho atípico. Então, dos dois lados, como é enquanto mãe sentir isso e o que as pessoas que podem fazer para evitar esse tipo de coisa, né? O pior é a gente sentir isso. É a pior parte. E é impossível a gente dizer que a gente não vai sentir. Porque eu acho que uma das piores partes da inclusão é a solidão. Que eu sinto que o meu filho sente. E foi um dos meus maiores, assim, combustíveis para ter outros filhos. E quem sabe para ter mais ainda. Porque hoje o Noah não é sozinho. Mas a família vive a solidão. O filho vive a solidão. O Noah não tem amigos. Porque o Noah não consegue sentar e interagir com outros amigos. Então, o Noah não tem amigos, não tem outras crianças para conviver, a não ser agora os bebês. Chega férias, ninguém. Aniversário, ninguém. O Natal, ninguém. Essa, infelizmente, é a realidade. E eu, como mãe, vou mentir se eu falar para vocês que eu não sinto pena da situação, da solidão. Então, Uma pena até de quem não convive com eles, né? Eu penso hoje que quem faz isso tá perdendo, sabe? São crianças tão incríveis que têm tanto para ensinar, que hoje, claro que dói, né? Eu acho que a pena que tu diz é uma dor que a gente pensa assim, isso. ele é uma criança também, por que vocês não estão olhando para ele, né? O Gui, às vezes, eu tô num lugar com ele, tem outras crianças, quem tu acha que as pessoas vão dar mais atenção? É que pra quem? A criança, aquela outra que tá difícil, interagindo, né, que tá gente? rindo. E aí o Gui olha com aquela carinha dele, ele tá ali, mas a pessoa dá um oi, mas o Gui não teve muita resposta. Então as pessoas, elas precisam do ai, ela riu pra mim, que incrível, né? Daí todo mundo dá atenção pra aquela criança, aí tu fica ali. Dói, né? Não vou dizer que não dói. E falando de pena, eu logo quando o Gui nasceu e logo depois, assim, eu tive muita dificuldade de falar nas redes sobre isso, né? E tem algumas coisas ainda que eu não falo. Mas também já passou isso, né? Vou seguir. Cada vez quero falar mais sobre. Justamente porque eu detestava o sentimento que eu não queria que as pessoas lessem com um olhar de pena. Porque às vezes eu acho que quem fala, ai, né, eu tava sofrendo, mas lembrei de vocês, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Tipo, ai, eu tava Fica passando comparando. por uma... Nossa, Tava passando por que uma péssimo. Não, assim, eu tava passando por uma pior tipo, do que péssimo. Eu tava passando por uma situação muito difícil, mas daí eu lembrei que de vocês é muito pior. Isso. Não, porque assim, Ou eu não quero engravidar porque eu não Como quero assim? viver o que tu vive. gente, Eu já- não seja essa pessoa. Não. Tá. E eu penso hoje, tipo assim, tá. Eu pensei, a pena eu tenho da pessoa que com certeza tem problemas talvez menores do que o meu, mas são muito mais infelizes do que eu. Então, acho que essa é a maior dor que as pessoas têm. Elas gostam de ver a tragédia na vida dos outros e achar, ai meu Deus, que horror. Só que hoje eu tenho certeza que eu sou infinitamente mais feliz do que uma família que é pra ser perfeita. Uma pessoa da minha Não é família, sobre quando isso. eu era pequena, ela me perguntou assim, da minha família, longe. Longe. Oi, tudo, como tu tá? O Noah já tá babando? Não, porque olha só, eu tava lendo aqui que autistas babam. Assim, Não tem nada melhor pra ler, não, querida. as pessoas não têm filtro, né? Não, Eu sou muito blindada, eu tenho uma fortaleza dentro de mim. E quanto a isso, E aí eu me pergunto assim, cara, o que passa na cabeça da outra pessoa não ter filtro nenhum pra falar pra uma mãe isso? Acho que ela não tem que fazer, não tem Porque, tipo, a felicidade mãe, na vida, logicamente, porque- a gente sofre com várias questões, né? Mas tu mandar isso... Gente, agora na gravidez também, isso foi o motivo que eu comecei a trabalhar no Instagram. Que foi um dos anos ali da causa do autismo, eu falei. Tirei coragem, não sei de onde, acho que suei inteira. Mas eu falei ali, eu acho que uns 5, 6 stories. E foi onde eu comecei.
a trabalhar com isso. E, gente, agora que as pessoas já se veem na intimidade comigo, elas falam cada uma. Na gravidez também. Essa pergunta agora que a gente estava aqui se fazendo, dos medos da gravidez. Como é que tu tem coragem de engravidar com tudo que tu passou? De uma forma invasiva, não uma forma acolhedora. Assim, não. Né? A intenção das pessoas. As pessoas não têm filtro, elas te falam assim, ó. Tipo, tu tá na internet também, né? Sim. Então, tá passível, isso já né? qualquer pessoa já tem, né? Então, eu prefiro focar nas pessoas e no quanto eu recebo de amor das pessoas. E o quanto eu vejo elas vibrando pelo Gui, pelas conquistas. Meu Deus, como é incrível. Eu comecei a ver logo quando era pequenininho. Hoje ele já tá fazendo um monte de coisa. E vibra por aquilo do que focar nas pessoas, assim. Eu acho que, graças a Deus, na internet, eu sou bem menor, né, no número de seguidores ali. Então, não recebo ainda muito, mas com certeza é um medo que a gente tem que trabalhar pra estar forte e saber que, assim, é sobre a pessoa, sabe? Não, é isso, é sobre pessoas que não têm filtro. Pessoas que... tu tem medo de ter uma criança com inclusão na tua família, mas tu não tem medo de ser esta pessoa. É isso, exato. Tu não tá vendo quão pequeno tu é. E tu acha que lá na frente não vai acontecer nada contigo pra tu aprender a ser melhor. É isso. Eu digo por mim, o Noah me modificou, me mudou. Eu era aquele tipo de pessoa que assim, meu Deus, não tenho meu iogurte na geladeira. Não acredito nisso, mãe. Sabe? E até assim, falando de maternidade, a minha ligação com a minha mãe, como mudou depois que eu fui mãe. Sim. Né? Então, a gente aprende, a gente só muda, gente. Então, por isso que depois do Noah, eu não tive medo nenhum. De ter qualquer outro filho com qualquer outra síndrome. Porque já passamos por tanto, assim, por tantas conquistas, que Deus sabe de tudo, né? Com certeza. E, Thaís, o que tu acha como a maternidade te mudou? Qual, assim, hoje, se tu for parar pra pensar na Thaís de antes dos filhos e na Thaís de hoje, como tu te enxerga? A gente cresce, né? Muito, muito. Principalmente como pessoa, como ser humano. Eu acho que a maternidade traz uma evolução pra gente que trabalho nenhum vai trazer. Trabalho nenhum. Trabalho, viagem, seja lá o que for, porque mexe com todos os pilares da vida da gente, né? Eu brinco que até muitas vezes é quase que um teste de sanidade mental, né? Porque a gente tem que trabalhar vários sentimentos ao mesmo tempo. E com 2, 3 ou mais filhos é mais ainda, porque a gente trabalha com um filho, a gente trabalha com outro filho, e cada filho vai ser diferente. Mas a gente, como mãe, é a única, né? É a única. Então, saber trabalhar com as particularidades de cada um, saber lidar com cada um. A gente tem que ter muita sabedoria, muita serenidade. Inteligência emocional, respira. Exato. Porque não é uma tarefa fácil. A gente tem que trazer à tona também essa questão da maternidade, que muita gente pensa que, vai lá, faz o curso de gestante, o bebê nasceu, massagem. Eu nunca consigo fazer massagem no Mateus, porque o Mateus berrava o tempo todo. Porque tem que trocar a fralda de 3 em 3 horas, antes de mamar tem que trocar a fralda. Tu vai trocar a fralda de um bebê antes de ele mamar com fome, ele vai berrar, certo que vai berrar. Eu suava da cabeça. A gente nem falou sobre a amamentação aqui, né? Que é um capítulo à parte. Não é. Tudo não é bem assim. Não é. A gente tem a nossa realidade. Claro. E cada filho vai ter uma realidade diferente, né? A mãe é a mesma, de novo, mas a realidade é diferente. Então, a maternidade é linda, é uma bênção, é maravilhoso. Ser mãe, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas a gente tem aqueles monte de vírgulas que a gente tem que saber lidar diariamente. Cada dia é um desafio, Começa né? de manhã, quando toca o despertador. Como arrumar 3 ao mesmo tempo? Todo dia eu me pergunto isso. Como que eu vou fazer hoje? Meu marido tá saindo pra trabalhar pra levar o Noah pra escola. Eu tenho que arrumar o Noah, porque o Noah é dependente. Ele não vai trocar de roupa, escovar os dentes e arrumar o lanche, tomar o café da manhã, pegar a mochila. Não, eu tenho que fazer tudo isso. Aí a Eva tá acordando nesse meio tempo. A Eva não fica parada. Ela grita pro lado e pro outro, e se tu não faz o que ela quer, ela se joga no chão. Tudo que eu falava daquelas crianças pro mercado, sabe? Sempre, né? Com medo de falar. Ok, eu não vou no mercado. Martina, isso é uma coisa que a gente já aprendeu. E lá em casa já virou regra, né? Não fala.
Não fala porque a boca paga. Mas é a primeira coisa. A boca paga, E isso não eu sempre adianta. falei, criança que vai no mercado fazer escândalo, a minha, ela tenta botar a testa no chão, ela não só se joga. Então, o que a gente faz? A gente não vai no mercado. Pronto. Com ela, eu peço no iFood. Mas aí tem o bebê agora, né? Que tem que trocar, ele quer mamar a cada 2 horas. E às vezes menos. Bebê Então- agora de 20 dias, não esquecendo. Não esquecendo. Então, todos os dias de manhã é uma luta. Chega 8 da manhã, eu só tenho vontade de pegar o Instagram descabelado. Assim, olha, você não sabe o que eu já passei até aqui. Já foi uma luta. Então, realmente, a gente tem que ter um olhar para cada um, né? Não adianta a gente... Cada ainda um é mais uma falando de demanda, inclusão. Se a gente tiver agora um de inclusão e mais 10, vai ser tudo diferente. Tudo diferente. Porque ainda a gente tem que trabalhar com o emocional do irmão, que não é de inclusão. Que ele vai ter que abrir mão de muitas coisas por causa desse irmão aqui. E não adianta. Agora tu falou de inclusão, eu só lembrei na palestra que eu tava lá da Maju, uma delas falaram, né, inclusão era uma palavra que não deveria existir, porque quando tu fala inclusão, tu tá falando que essas pessoas vão ter que brigar por um espaço que já são delas, né, então elas nem deveriam ser discutidas, elas deveriam automaticamente ser inclusas na sociedade, né, que é que, por exemplo, uma rampa, né, todo mundo consegue subir uma rampa, a pessoa que não tem nada, um cadeirante, uma pessoa com bengala, uma grávida, a rampa é para todo mundo, porque era uma escada e não uma rampa, né, então... quando ela falou assim, a inclusão não deveria existir, eu fiquei, né, tu não, já tá acostumada a falar aquilo, né, todo mundo tem que falar sobre isso, e a gente, mas na verdade é justamente a gente ter que brigar por um espaço que já deveria ser, né, não deveria ser discutido, como a gente faz com ele, como a gente não faz, era assim, tem a escola, vai pra escola, todo mundo vai ter que ser adaptado para todos, né. Acho que é uma... Meninas, a gente tem só mais 5 minutos para se despedir, né? A conversa tá ótima. Vou deixar vocês terem aí uns minutinhos para, enfim, fazer, né, a saudação final aí de vocês, a gente conversar. Eu quero só agradecer a Crica da Floricultura Ideal, que nos presenteou hoje, né? Mandou aqui para cada uma das nossas convidadas um buquê de flores, então maravilhosas, né? Depois a gente vai deixar também nos nossos, vamos fazer uns stories aqui com as gurias mostrando. Obrigada, Crica, pela gentileza. Obrigada, são lindas. Obrigada, Cris. E isso, então, agora para finalizar, queria que vocês, enfim, só agradecer realmente a presença de vocês aqui, dizer que pra gente é muito enriquecedor, tenho certeza que a gente vai levar essa mensagem para muitas pessoas, mães, não mães, enfim, típicas, atípicas, acho que a gente tem que falar sobre isso, agradecer muito a disponibilidade, deixar então aí uns minutinhos para vocês se despedirem de quem está assistindo. Obrigada, Fê. Obrigada. Como sei dizendo, assim, eu acho que é realmente muito importante a gente falar mais sobre isso, né? Quebrar de alguma forma. Infelizmente, a inclusão ela ainda precisa ser muito discutida. Eu sinto, às vezes a gente acha que já evoluiu. A Martina estava falando que com 12 anos não se falava, mas eu ainda acho que quando eu vou a alguns lugares a gente sente, e é aquele preconceito que não é falado, a gente só sente. Então, é olhares, é perguntas, é aquelas perguntas que a gente não está preparada ainda para responder. Então, eu realmente queria agradecer muito, né, pelo espaço. E eu espero que, né, faça aí sentido e a gente consiga, pelo menos, se a gente quebrou o preconceito de algumas pessoas, se alguém já fazer isso mais normal, para mim já valeu muito a pena. E obrigada pelas gurias, um prazer também conhecer vocês. Obrigada, Daiane, pela companhia. Obrigada, gente, é muito bom, assim, falar sobre esses temas. Como eu disse, né, eu não sou mãe ainda, mas justamente eu fiquei pensando sobre tudo isso, né? Vocês, antes de serem mães atípicas, Thaís. A Martina primeiro foi mãe atípica, agora não, e a Thaís foi primeiro mãe, agora mãe atípica, né? Eu acho que isso é bem importante para ter essa troca, assim, para a gente conseguir pensar, justamente, eu fiquei pensando, eu ia até perguntar, no fim não deu tempo, de como vocês se entendiam antes de serem mães, né? Como vocês observavam as mães atípicas, né? E esses relacionamentos. Acho que é uma ótima reflexão para a gente já ir observando os comportamentos, justamente para naturalizar. Essa reflexão da inclusão é ótima, achei excelente mesmo, porque justamente, né, a gente está aqui no papel de disseminar conhecimento, de naturalizar, mas não é uma realidade, né, atual. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. E espero que isso também, com certeza, isso vai reverberar para quando eu for mãe, eu vou ter olhares mais empáticos ainda. Agradecer a presença de vocês e a oportunidade de a gente refletir, né? Bom, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. De novo, acho super bacana a gente compartilhar isso, né? Esses conhecimentos e trazer para as outras pessoas também um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência. Tenho certeza que a gente acaba contribuindo de uma forma ou de outra.
E uma coisa que eu sempre pensei, é ter filhos, né? O recado que eu trago, tenham filhos, né? Para as mulheres, para as mães, sejam biológicos ou não, porque é muito bom ser mãe. É muito bom, é maravilhoso, é mágico. E 1, 2, 3, ou quantos quiserem, né, Martina? É incrível, é incrível. Eu acho que é uma sensação que só a gente vivendo mesmo, para conseguir... A gente explicar, acho que a gente não consegue, né? É só sentir mesmo. Obrigada. Também agradeço demais estar com vocês aqui. Falar disso é muito bom. Também deixo aberto aqui o convite para a gente falar mais sobre isso, não apenas no Dia das Mães, né? Verdade. Acho que a gente tem que trazer mais esses assuntos, encorajar mais mulheres, né? Encorajar mais mulheres a não terem medo de trazer amor para o mundo. Porque a gente está aqui para isso. Nós 3 aqui, já que somos mães de inclusão, infelizmente temos que usar essa palavra, porque o mundo ainda precisa evoluir muito. A gente já começou a evoluir. Estamos já em outro nível por estar tendo o privilégio de conviver com eles. Mas quanto mais a gente falar e mostrar como é maravilhoso estar no nosso papel, acho que as pessoas se encorajam mais, o mundo melhora mais, né? O mundo precisa disso, eu acho. Menos dinheiro, mais amor, mais pureza nas coisas e valorizar o que é realmente importante, né? Que a gente, com certeza, a gente dá valor para cada coisinha. Com certeza. Tá certo, aí. gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Nossa, foi muito bacana. Quero deixar, então, o convite para quem está nos assistindo para seguir a Like Magazine também no Instagram, @LikeMagazineBR. Essa conversa aqui também, então, vai estar nas páginas da Like Magazine, com outros detalhes, com as fotos, enfim, de todo mundo que a gente conversou aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau.